né? Então, hoje nós estamos mais caídos do que no início dos anos 90. Então, é isso. Quanto mais caídos estamos, maior a necessidade de lei. Então, eu quero ler alguns textos aqui com você, e é bom que você anote, é, é importante que você anote esses textos. Quero ler com você um texto aqui em Atos, no capítulo de número 7. Atos, no capítulo de número 7. Eu espero que você esteja aprendendo. Quem tá conseguindo aprender? Sabe esse aviãozinho aqui, ó? Poxa, a gente podia mandar agora para 2 ou 3 pessoas. Você podia mandar agora para 2 ou 3 pessoas que você fala assim, poxa, essa pessoa aqui que eu amo, que eu quero bem, tinha que ouvir isso. Então, clica nesse aviãozinho e manda agora para o Instagram deles. Vou te dar aí 30 segundos para você fazer isso. Enquanto isso, você vai abrir na sua Bíblia também em Atos capítulo 7. Manda aí, manda para alguém, manda para 2 ou 3 pessoas, manda aí, ó. O pastor Jair Batista mandou. Beijão, pastor, obrigado. Isso aí, vamos fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas, que alcance mais pessoas. Olhe bem, Atos, capítulo 7, verso 53. Atos, capítulo 7, verso 53. Mandaram aí? Mandou aí para mais 2 ou 3 pessoas? Manda aí agora, manda agora. Obrigado, Bruna Sampaio, Deus abençoe. Olha isso. Atos 7, 53. Olha que texto forte. Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ok? Ou seja, o homem sequer conseguiu parar na barreira, na última barreira que o impedia de pecar. Ou seja, ele recebeu a lei pelo ministério dos anjos, mas não guardou. Agora, lá em Gálatas, vamos lá para Gálatas? Gálatas, capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, 19, outro texto. Logo, para que é a lei? Logo, para que é a lei? Outra tradução. A lei serve para quê? Foi ordenada por causa das transgressões. Olha isso. A lei foi ordenada por causa das transgressões, ou seja, a lei só passou a existir porque alguém cedeu aos desejos, entrou em concupiscência, ok? E quebrou um princípio. Então, quando você quebra o princípio, você transgride o princípio, faz necessidade de lei. Então, logo, para que é a lei? Ela foi dada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Essa posteridade a quem a promessa tinha sido feita é Jesus. Ok? E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, a lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, aqui, Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Ok? A lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então, qual é a razão da lei? Ok? Ela foi dada por causa das transgressões. Ela foi ordenada por causa das transgressões. Transgressão de que se não tinha lei? De princípios. Ok? E ela foi posta na mão de um mediador. Quem é esse mediador? Moisés. Moisés. Agora, em Hebreus, no capítulo 2, vamos abrir lá, Hebreus 2. Em Hebreus, no capítulo 2, verso de número 2, vai estar escrito assim, ó. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Bom,
Se dar as costas para a lei, se dar as costas para a lei gerou justa retribuição, imagine só dar as costas para uma grande salvação, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Também terá a sua justa retribuição, ou seja, juízo, né? Mas quando então que os anjos deram essa lei para Moisés, lei que foi transgredida e toda transgressão recebeu justa retribuição? Volte lá para Atos capítulo 7. Eu vou te mostrar aqui Atos capítulo 7. Atos no capítulo 7, verso 36. Atos capítulo 7, verso 36. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 36, não. Peraí, só um minutinho. Atos capítulo 7, verso de número 36, é isso mesmo. Atos capítulo 7, verso 36, tá? Atos capítulo 7, verso 36. A internet está oscilando muito aqui na minha cidade, aliás, a internet Wi-Fi ainda não voltou desde ontem. Em toda a minha região aqui, estão tentando arrumar, e a 4G também está oscilando. Hoje a cidade não está bem, mas eu tenho esse compromisso com vocês aí de estar aqui, então eu estou aqui. Verso 36 de Atos capítulo 7. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Verso 38, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para nos lá dar. Essa é a lei. Então, o anjo entregou a lei para Moisés e para os pais dos filhos de Israel, para aqueles 70, quando eles dizem nossos pais, eles estão falando daquelas 70 autoridades que foram para o meio do monte Sinai, junto com Moisés e Arão. A lei foi dada a eles, né? Moisés, Arão e os 70 autoridades do povo. E como que essa lei foi dada? Ela foi dada por intermédio de anjos, por mediação de anjos, na mão de um mediador que é esse Moisés. Ok? E se nós entendemos isso, volte aqui para Gênesis capítulo 3, verso 3. Nós vamos entender então por que Eva disse que não podia tocar. Por quê? Ela estava tão caída, ela estava debaixo de tanta concupiscência, o desejo estava tão incontrolável, que ela precisou criar uma regra para protegê-la do fruto. Por quê? Porque se ela pega no fruto, ela comia. Então, qual era a maneira dela se proteger, dela se afastar do fruto? Era trabalhando uma regra que Deus não colocou, dizendo se eu não posso tocar. Dizendo, Deus disse que eu não posso tocar. Por quê? Porque se eu tocar, eu como. Mas se ela controlasse os seus desejos, ela poderia tocar no fruto. Não era pecado tocar no fruto. O pecado, a quebra do princípio, era comer do fruto. Ok? Era comer do fruto. Isso nos revela... Eu vou abrir a caixa preta, mas não sei se você está preparado. Se você está preparado, mas eu quero abrir a caixa preta. Coloque aí, escreva aí nos seus comentários. Escreva aí no comentário. É importantíssimo você escrever no comentário. Escreva isso, vamos ver se você vai suportar. Mas escreva para entrar no seu inconsciente, para você guardar isso aí. Quando você fala, escreve, repete, ensina, você vai gravando muito mais. Ok? Anote isso que eu vou falar agora e eu vou explicar o porquê. Só anote. Eu sei que vai dar uma alvoroço agora, porque eu vou abrir a caixa preta. Nós vamos sair do nível 1 de interpretação, nós vamos pular para o nível 2 da interpretação da escritura. E vai ser o maior buzunzum agora, mas eu preciso falar. Ok? Posso falar? Vocês estão preparados? Posso falar? Então vou falar. Observe isso. Antes de Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal,
ela já estava caída. Anote isso aí. Anote isso aí, se você pode, anote isso aí. Antes de Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já estava caída. São 7 níveis de interpretação bíblica. Alguém está perguntando, quantos são os níveis de interpretação bíblicas? São 7. Nós saímos do 1 para o 2, porque essa parte aqui agora, você só entende no nível 2. Tá? No nível 2, que é de uma interpretação não apenas literal da Escritura, mas uma interpretação também pautada em princípios espirituais. Então vamos lá. Eu preciso que você anote essa frase. Eva já estava caída antes mesmo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva já estava caída antes mesmo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou explicar por que ela já estava caída. Eu vou explicar por que ela já estava caída. E para a gente entender por que Eva estava caída, nós precisamos ler um pouquinho mais, né? Nós estamos no capítulo 3, verso 3, vamos ler o verso 4, 5 e 6. Então, no verso 4, diante da resposta de Eva, a serpente ela vai se deliciar na resposta de Eva. Por quê? Porque a serpente sabia que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito. Por isso ela atacou Eva. Por que a serpente não fez essa pergunta para Adão? Nós falamos ontem. Porque Adão tinha a resposta na ponta da língua. Quando Deus deu a ordem para Adão. Mas quando Deus deu essa ordem para Adão, Eva ainda não tinha sido formada. Então a serpente sabia que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito. E quando o diabo sabe que você não sabe exatamente o que Deus disse, ele te ataca. Ok? Ele te ataca. Ele te ataca porque ele sabe que você não sabe exatamente o que Deus disse. Ok? Ele sabe que você não sabe exatamente o que Deus disse, então ele te ataca. E ele atacou Eva porque ele sabia que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito e ele se delicia quando ela mente para ele. Ela mente para o diabo. Como que ela mente para o diabo? Ela mente para o diabo dizendo que Deus tinha dito coisas que Deus não disse. Ora, quando você diz que uma pessoa disse algo que essa pessoa não disse, o que você está fazendo? Mentindo. Você está mentindo. Eva afirmou que Deus teria dito que não se poderia comer da árvore do meio e que não poderia tocar no fruto, mas Deus não disse isso. Quando você diz que uma pessoa está dizendo, que uma pessoa disse algo que a pessoa não disse, você mente. E quando Eva mente para a serpente mente para Eva. Veja que a serpente não mente para ela antes dela mentir primeiro para a serpente. Então a serpente, percebendo a concupiscência no coração de Eva, percebendo a imprecisão da palavra, a serpente ataca. E aí, no ataque da serpente, Eva mente. E no momento que Eva mente, a serpente também mente. Olha isso. Então Eva vai dizer: do fruto das árvores que está no meio do jardim, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem nele tocareis. Isso é mentira. Deus não disse isso. Então, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva mentiu. Eva mentiu. E imediatamente no momento que ela mentiu, o diabo também mentiu para ela. Olha a mentira do diabo. Certamente não morrereis. Vê? O diabo não mentiu antes. Antes ele fez uma pergunta. Mas uma vez que ela mentiu, ele também mentiu. Então, uma vez que ela mentiu, a serpente também mentiu, o diabo também mentiu. Olha isso. Então a serpente disse à mulher, só depois dela mentir é que ele também vai mentir. Olhe, certamente não morrereis. Aí está a mentira. Aí está a mentira. Certamente não morrereis. Quando você afirma, gente, que alguém disse algo que essa pessoa não disse, você mentiu. Ainda que você não tenha tido a intenção e ainda que você não saiba bem o que ela falou, se você não sabe, você não pode afirmar. Se você fizer, você está mentindo.
Não tem escapatória. Em Levítico 5,17, se alguém fizer alguma coisa contra todas as coisas que ordenou o Senhor, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Ok? Então, nesse momento aqui, não tinha esse negócio de, ela não sabia o que estava fazendo. Então, o diabo vai dizer, certamente não morrereis. E aqui ele vai colocar meia verdade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa partezinha não é mentira. Mas a primeira parte é mentira, certamente não morrereis. Essa primeira parte é mentira. Agora observe isso. Viu a mulher, veja isso, que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então aqui, ela foi tentada nos 3 níveis de sua existência. Todo ser humano, ele existe em 3 níveis. Nós somos um ser que vive correlativamente em 2 dimensões. Eu falei que nós íamos para nível 2 da interpretação, então você tem que segurar comigo. Então, nós somos um ser e nós nós somos um ser que vive simultaneamente, correlativamente, em 2 dimensões. Na dimensão natural e na dimensão do espírito. Por quê? Porque Deus nos fez almas viventes. Ok? E soprou o Senhor Deus na narina de Adão o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Mas essa alma vivente tem 2 corpos, um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual e um corpo natural para interagir com o mundo natural. Então, todo ser humano, ele vive conscientemente, ok? E ele age conscientemente, ele interage conscientemente com 2 planos de existência. Um plano físico e um plano metafísico. Ok? Anote isso. Todo ser humano, ok? Vive em 2 planos de existência, simultaneamente, de forma correlativa. Ou seja, o homem vive no mundo físico e ao mesmo tempo em um mundo metafísico. Ok? No mundo visível e no mundo invisível. E nós temos 2 corpos para interagirmos com esses 2 mundos. Nós somos a alma, temos um corpo espiritual para interagir com o mundo dos espíritos e temos um corpo físico para interagir com o mundo da matéria. Então, todo ser humano é um mediador entre o mundo espiritual e o mundo natural. Por isso que quando você vai em qualquer lugar que lida com espíritos ou com espiritualidade, o que eles dizem para você? Que você é médium. Todo mundo que vai lá é médium. E eles dizem que você precisa desenvolver a sua mediunidade. E por que eles dizem isso? Porque todo ser humano tem essa capacidade de mediação entre o mundo físico e o mundo metafísico, entre o mundo visível e o mundo invisível. Por isso que Moisés recebe a lei por intermédio de anjos. E Hebreus 1,14 vai dizer que os anjos são todos espíritos. Todos os anjos são espíritos. Então Moisés é um mediador. Essa palavra mediador é médium. É claro que você põe a palavra mediador, porque hoje no Brasil, quando você fala de médium, você lembra imediatamente e automaticamente dos médiums kardecistas, né? Então, coloca a palavra mediador, que é para ver se foge um pouquinho, mas o mediador, o medianeiro, o médium, essas palavras são sinônimas. Ou seja, ele faz a mesma coisa, ele faz mediação entre 2 mundos. Todo ser humano é um mediador entre os mundos, porque ele interage simultaneamente. E, aliás, o ser humano é o único ser no planeta capaz de interagir simultaneamente, ok? Simultaneamente, conscientemente, simultaneamente com os 2 planos de existência. O ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser tripartido. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo,
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que coincidência. Olha o verso de número 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, ou seja, algo agradável ao meu paladar. O paladar é do corpo físico, o paladar é um sentido do corpo físico, é um dos 5 sentidos do corpo físico. É audição, olfato, tato, visão e paladar. Ou seja, paladar é um dos 5 sentidos do corpo físico, ok? Então, se o fruto da árvore é bom para comer, agrada o meu paladar, ou seja, agrada o meu corpo físico. Eva foi tentada no primeiro nível de tentação do homem, que é a tentação da carne. Anote isso aí. Ela foi tentada no primeiro nível de tentação do homem, que é a tentação da carne. Mas não, ela não viu só que a árvore era boa para comer. Agora entenda, como que você sabe que um fruto que você nunca comeu é agradável ao seu paladar? Você nunca comeu esse fruto. Você não sabe o que é, você nunca comeu. Como que você sabe que esse fruto é agradável ao seu paladar se você nunca comeu ele? Então, ninguém pega uma fruta que nunca comeu, ou pelo menos quase ninguém, e dá uma bocada. Não, você vai lá, põe o dente, devagarzinho vai apertando, para você ver o sabor. Ok? Se o sabor for agradável, você continua comendo e termina de comer. Se o sabor for desagradável, você já não vai querer comer. Então, coloque na sua cabeça. Eva viu que a árvore era boa para comer. O cheiro também, né? Mas com o cheiro você não vê que é bom para comer. Com o cheiro você vê que é cheiroso. Então você vai cheirando, mas o que faz você morder mesmo são as mordidinhas que você dá antes da mordida principal. Entendeu? Tá usando a imaginação? Eu tenho que usar a imaginação. Na verdade, eu tenho que usar a inteligência, porque Deus me deu, né? Quer dizer, quando Deus te deu inteligência, irmão, Ele contava com o fato que você fosse usar. É óbvio que para você ler um texto, você precisa interpretá-lo e você precisa usar a sua imaginação, sua inteligência. Ué. Como que você vai... eu estou traduzindo o texto numa linguagem mais simples para a maioria das pessoas aí. Porque para mim está muito claro. Viu a mulher que a árvore é boa para se comer. Quer dizer, é agradável ao paladar, está muito claro. Agora eu estou mostrando como isso pode acontecer. Como uma pessoa, ok, pode saber que o fruto de uma árvore que você nunca comeu é bom. Quais as maneiras naturais que nós conhecemos disso? Que eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos. Qual é a experiência que nós temos com isso? Não dá para eu imaginar uma coisa diferente da experiência natural do homem. Então a experiência natural do homem, a experiência que eu tenho, a experiência que eu vivi na vida é essa, que ninguém pega um fruto que nunca comeu e chega lá e dá uma mordida. Né? Assim, né? Só se o cara for faltar alguns neurônios, né? O seu neurônio tico não trabalha junto com o teco. Mas normalmente as pessoas não fazem isso, elas pegam o fruto, elas olham para ele, cheiram, dão uma mordidinha, entendeu? E se aquilo é gostoso, ele continua comendo, senão ele já para ali na mordidinha. Então, provavelmente, Eva fez isso, porque como que ela saberia o sabor de uma coisa que ela não põe na boca? Então, quando Deus nos deu os textos, gente, Ele contou que nós fôssemos usar a inteligência também que nos deu. Ele não deu só texto, né? Antes dele dar o texto, Ele deu inteligência. Ele contava com o fato de que a gente usaria, né? Então, eu não sei qual o escândalo que o brasileiro tem de ver alguém ler um texto e interpretá-lo. É a coisa mais natural do mundo. Você fez isso na escola a vida inteira, ou não? Então, observe isso. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Ou seja, agrada ao meu paladar, agrada o meu corpo físico. Então ela foi tentada no corpo físico. Agora, olha a coincidência. O verso 6 continua dizendo o seguinte:
e agradável aos olhos. Aquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é agradável aos olhos, ok? Aquilo que é agradável aos olhos fala da alma, porque os olhos são a porta de entrada para a nossa alma. Tudo que seduz a nossa alma, seduz pelos olhos ou pela fala. Nossa alma é seduzida pelos olhos, pela visão e pela fala. Ok? Então ela viu que aquilo era agradável aos olhos, ou seja, ela foi tentada no nível da alma. Ela foi tentada no nível da carne, quando ela viu que era boa para comer. Ela foi tentada ao nível da alma, quando ela viu que era agradável aos olhos. Ou seja, se não é agradável aos olhos, ela não comeria. Porque, por exemplo, ninguém tem o desejo de comer um kiwi vendo o kiwi por fora. Né? Você olha para aquele negócio peludo, cheio de pelinhos, todo feio. Nossa, que desejo de comer um kiwi. Né? Não existe isso. Quando que a gente passa a ter desejo de comer o kiwi? Quando você abre ele e você vê ele por dentro. Porque por fora ele é feio, mas por dentro ele é bonito. E aí passa a gerar desejo, porque a sua alma só deseja aquilo que agrada os seus olhos. Anote isso aí. A minha alma só deseja aquilo que agrada os meus olhos. Olha, nós já até passamos do tempo, do horário, mas eu quero fazer aí um fechamento. Eu quero fazer um fechamento para vocês, tá? Eu quero fazer um fechamento para vocês. Tá bom? Então, nós já até passamos aí um pouquinho do horário, mas eu quero fazer um fechamento, tá bom? Ó, então nós já falamos que ela foi tentada no nível da carne, do corpo, ela foi tentada no nível da alma, ok? Ela foi tentada no nível da alma, ok? E ela foi tentada no nível do espírito. Por quê? Porque o verso 6 diz, árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, olha a coincidência. O homem é corpo, alma e espírito. Olha a coincidência. Viu que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, boa para comer, agrada o meu corpo físico, desejável aos olhos, agrada a minha alma, desejável para dar entendimento, agrada o meu espírito. Agrada o meu espírito. Então, ela foi tentada nos 3 níveis. Nos 3 níveis de existência do homem. Então, anote esses 3 pontos aí, ó. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento. Vamos lá. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então são 3 pontos. Boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Boa para comer, agrada o meu corpo, agradável aos olhos, agrada a minha alma, desejável para dar entendimento, agrada o meu corpo. Por coincidência, são as 3 formas de concupiscências de 1 João, capítulo 2, verso 16. Coincidentemente, olha a coincidência, e aqui, eu vou fechar aqui por hoje, amanhã nós vamos voltar para esse capítulo 3 e vamos continuar estudando mais sobre a queda do homem. Nós vamos até sexta-feira estudando sobre a queda do homem. Amanhã, às 23h07, toda a nossa tribo está convocada para estar aqui de novo. Às 23h07, toda a nossa tribo está convocada para estar aqui de novo, ok? Toda a nossa tribo está convocada para estar aqui de novo. Amanhã às 23h07, que nós vamos continuar aqui no capítulo 3 de Gênesis, estudando sobre a queda do homem, porque eu não falei para vocês nem 10% da revelação que tem para ser dita aqui desse capítulo 3. Mas nós não chegamos nem a 10% nesses 2 dias. Vamos ver lá 1 João, capítulo 2, verso 16, para vocês entenderem que
não é possível tanta coincidência. 1 João, capítulo de número 2. Ok? Então eu vou dar o fechamento aqui, ó. 1 João, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, olha aqui isso, olha isso, olha aqui isso, olha aqui, olha a coincidência. Primeiro, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo descontrolado da carne, o desejo descontrolado da carne, a paixão desenfreada da carne, ok? A concupiscência dos olhos, olhe isso, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo descontrolado da alma, a paixão desenfreada da alma, é muita coincidência. E a soberba da vida, o que é a soberba da vida? O desejo desenfreado do espírito, caído, né, do espírito caído. Então a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, as suas concupiscências também, a sua concupiscência também, ou seja, todos os desejos incontroláveis passam, né? Lembra das adolescentes? A adolescente, quando estava na escola, apaixonava lá no rapazinho, que ela falava para a mãe: mãe, se eu não ficar com ele, eu vou morrer, mãe. E aí falava essas coisas para a mãe, para as amigas, ok? O pessoal, aqui, ó, eu vou fixar aqui, ó, o telefone da viagem para Israel, que a irmã colocou aqui, ó. Aí, tá fixado aí, para você que tem interesse. Então, ai, mãe, eu vou morrer. Aí o que acontecia? Passava 3, 4 meses, aquele desejo incontrolável pelo João, agora já era pelo Lucas. Né? O do João já tinha morrido. Ou seja, por quê? Porque o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja isso. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.